Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é sobre história, sobre fontes históricas. Na última aula de história, vocês me mandaram registros da infância de vocês com fotos e brinquedos que vocês tiveram quando eram crianças, fotos da mamãe grávida. Então, isso é o registro histórico de vocês. Aí hoje a Pro vai explicar para vocês um pouquinho sobre registros históricos, fontes históricas. Então a gente vai abrir na página 70 e vai colocar a data de hoje, dia 24/11. Memórias e histórias. Todos nós, crianças e adultos, somos parte da história e a construímos o tempo todo com ações e atividades. Quando escrevemos um texto, tiramos uma fotografia ou gravamos um vídeo, estamos produzindo registros que poderão ser estudados por historiadores no futuro para compreender o modo de vida de hoje. Mas não é só isso. Muitas vezes sabemos o que ocorreu no passado por meio de documentos e de objetos antigos. Eles guardam a memória de fatos que são transmitidos pela família, pela escola ou pela comunidade da qual fazemos parte. Então, alguém aqui já foi em um museu? Aqui em Ubatuba, ali onde era a antiga cadeia velha, que é perto do prédio da Fundarte, tem um museu. É um museu pequenininho, mas lá tem vários objetos antigos, várias coisas legais que registram fatos históricos. E se eu não me engano, fica aberto. Então, quem puder ir lá, vai lá dar uma passeadinha. Então, olha só. Número 1. Com a ajuda de um adulto de sua família, pesquise um objeto que conte um fato de sua vida, do qual você goste de se lembrar, e traga-o para a escola. A gente já fez essa atividade na semana passada, que vocês mostraram para a Pro através de foto seus brinquedos de quando era criança, algumas lembranças de aniversário, fotos antigas. Então, são registros históricos da vida de vocês. E aí a Pro mostrou para vocês a caderneta de escola da Pro, lembra? Mostrei o quadrinho que ficava pendurado no meu quarto quando eu era criança. Mostrei a foto da Pro com cara de azeda num desfile, né? Então, são fontes históricas. Tipos de fontes. As fontes históricas podem ser classificadas em 3 tipos. Então, vamos lá. Fonte visual, que são registro com pinturas, fotografias, desenhos, mapas e filmes. Então, aqui a Pro mostrou uma fonte visual da infância dela, que foi uma fotografia, né? Tem gente que guarda vídeos também, antigamente naquelas fitas grandes de fotografia, de vídeo. Fontes escritas, que são cartas, bilhetes, diários, agendas, cadernos, livros, jornais, revistas, documentos oficiais e qualquer outro tipo de texto. Então, para tipos escritos, a Pro mostrou para vocês a minha caderneta de escola, que tem lá minhas notas, a minha presença na escola, bilhete da minha mamãe. Então, são fontes de texto. Fontes escritas. E fontes orais, que são as memórias contadas pelas pessoas e que não têm registro escrito, como lendas, cantigas, depoimentos, entrevistas, entre outros. Então, fontes orais é uma memória que você tem. Pode ser de uma música que a sua mãe cantava para você, pode ser de um evento que você foi que tinha música, ou de uma conversa que você lembra de quando você era criança, entendeu? Então, esses são os 3 tipos de fontes. Vocês mandaram para a Pro na semana passada fontes visuais, que foram fotografias de coisas que você tinha quando era criança e fotos de momentos da sua infância quando vocês eram bebês. Número 2. Pinte os itens de acordo com o tipo de fonte que representa. Então, azulzinho é fonte visual, escrita é verdinho, fonte escrita,
E laranja é fonte oral. Então aqui embaixo tem cartas antigas, é o quê? Fonte visual, escrita ou oral? Fotografias de família, fonte visual, escrita ou oral? Histórias de famílias contadas por seus integrantes, fonte visual, escrita ou oral? E cantigas de brincadeiras, fonte visual, escrita ou oral? Então, cada quadradinho você vai pintar de acordo com a fonte. Então, histórias que a vovó ou o vovô conta pra gente da infância deles também, ou de como era a vida lá, são fontes orais. Número 3. Que tipo de fontes você produz quando? Quando você escreve um texto, você tem um diário, um caderno que você escreve um texto, que fonte você produz? Quando a Pro era criança, na escola a gente tinha o caderno de perguntas, que era um caderno pequenininho, cada página uma pergunta, e os amigos passavam para outros amigos e todo mundo respondia isso. Sua mamãe deve lembrar disso. Eu adorava responder caderno de pergunta. B. Faz um vídeo. Que fonte que é fazer um vídeo? Fonte visual, escrita ou oral? Contar a história da sua vida. É uma fonte visual, escrita ou oral? E escrever em seu caderno. Fonte visual, escrita ou oral? A Pro também adorava fazer diário. Nossa, eu tenho uma caixa de diário no meu guarda-roupa. Qualquer dia eu vou tirar foto e vou mandar para vocês, que são as fontes escritas da vida da Pro. Dá para fazer um livro, hein? Página 72. Fontes materiais e imateriais. Então, fontes materiais e imateriais geralmente tem em museus, que é esse museu que a Pro falou para vocês. As fontes históricas materiais podem estar registradas em uma base física, como papel, madeira, pedra e argila, ou em um meio digital. São objetos como pinturas, esculturas, filmes, fotografias, ferramentas, roupas, máquinas, móveis, livros e construções que guardam informações sobre o passado. As fontes imateriais estão na memória das pessoas e elas contam sobre as principais experiências da vida. Então, aqui tem uma fotografia de uma carteira de escola antiga. Olha, carteira e cadeira escolar dos anos 1930. Olha como que era grudadinho. E aqui os livros, antigamente, os livros capa dura. Tinha uma coleção que chamava Coleção Barça, que era caríssima. Então tem um monte de livro que hoje nem existe mais, porque hoje a gente usa mais pesquisas digitais. São as tradições das comunidades, como as festas, os rituais, os cultos religiosos, as cantigas, as lendas, os mitos, as danças, os ofícios e os costumes. Esses saberes são transmitidos oralmente de uma geração a outra e são aprendidos no dia a dia das comunidades. Número 4. Marque nas imagens o tipo de fonte de acordo com a legenda. Então, pintar de vermelhinho, fonte material. E pintar de verdinho, fonte imaterial. Então, aqui, Festa do Divino, município de São Luís do Paraitinga, estado de São Paulo, 2017. É uma fonte material ou uma fonte imaterial? Material é coisa que a gente pode pegar, tá? Que fica registrado numa coisa, num papel, num barro, numa parede, é um objeto. Festa de Maracatu, rural, município de Nazaré da Mata. Então, é uma fonte material ou imaterial? Cerâmica produzida pelo povo Carajá, município de Santarém, estado do Pará. Fonte material ou imaterial? E detalhe da pintura rupestre no Parque Nacional da Serra do Capivara, município de São Raimundo Nonato. Questão 5. Você conhece alguma tradição de sua comunidade que possa ser considerada uma fonte histórica imaterial? Se sim, qual? Então, aqui em Ubatuba tem várias festas tradicionais que podem ser consideradas fontes históricas. Eu vou comentar uma. Você já escutou
falar da festa do boi de concha? É uma lenda de Ubatuba, né? Que foi resgatada por um grupo de artistas caiçaras, onde sai aquele boi de conchas nadando e entra no mar, e um monte de gente tocando violão em volta. Então, essa é uma festa tradicional de Ubatuba. E tem outras. Então, você pode citar aqui a festa do boi de concha ou a lenda do boi de concha, e tem mais uma, tá bom? Aqui, ó, você sabia? Vamos dar uma leiturinha aqui, que é para aumentar para você. Isso aqui é uma curiosidade. A técnica de confecção das bonecas Ritichoco, do povo Carajá, é uma fonte histórica imaterial, porque o método é transmitido de geração a geração para as mulheres da comunidade. As bonecas são feitas em 5 etapas: extração do barro, preparação do barro, modelagem das figuras e queima e pintura. Então, a boneca é material, porque você pode pegar, mas como fazer é imaterial, porque foi passado de pai para filho, né? De família para família. Então, é imaterial porque foi passado oralmente, mas a boneca é material porque você pode pegar a boneca depois. Então, essas são as nossas atividades de hoje sobre fontes históricas, tá? Então, vamos recapitular rapidinho. Fontes históricas têm 3 tipos: visual, que é fotografia e vídeo, escrita, que é texto, e oral, que são histórias, cantigas, lendas passadas de pai para filho, de famílias ou de comunidades, tá bom? Então, qualquer dúvida, chama a Pro, tá? Beijinhos, meus amores!